meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Isaías Navi, Círculo da Terra. E hoje eu estou aqui com Franklin Lacerda. Ele é engenheiro civil e ele tornou-se terraplanista e vai nos explicar por que ele se tornou terraplanista, né? Por que ele acredita que a Terra é plana, porque ele consegue enxergar dessa forma, né? E então sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo, deixe seu comentário no chat, deixe já seu like, né? Compartilhe essa live, esteja conosco até o final, que hoje vai ser um bate-papo muito interessante. Então, vou chamar a vinheta e depois voltarei com o meu convidado aqui. Então, uma boa noite a todos e roda a vinheta. Olá, Franklin, tudo bem contigo? Beleza? Olá, tudo bem, Isaías? Boa noite. Tudo bom? Vou cumprimentar aqui o chat, o pessoal do chat, depois a gente dá início ao nosso bate-papo, tá bom? Ver quem está aqui conosco nessa noite. Então, boa noite aí, Maicon Camargo. Deixa eu ver mais. Maicon Camargo. Cyclic, seja bem-vindo. Herbert Alves, Vida 2021 Silva, boa noite. Seja muito bem-vindo. Márcio, uma boa noite. Vai chegando. Pessoal aí, você que está nos assistindo, já vai deixando o seu like, vai comentando aí, dando o seu boa noite no chat. Você que nos assiste do Facebook também, sejam todos muito bem-vindos. Paralelo 80, uma boa noite. Deixa eu ver mais. Tá todo mundo assistindo aí, vai chegando o pessoal aos poucos, né? Conforme a gente vai conversando. E Franklin Lacerda, já tem muito tempo já que você tem essa percepção da Terra como plana? Sim. Quando criança, ficava olhando ao céu, observando as nuvens se movimentarem. Interessante. A gente vai entrar nesse assunto, nós vamos chegar lá no momento. Então, assim, desde criança, sim, eu tinha essa percepção. Falei, nossa, nós estamos dentro de uma bola, né? E dentro do globo eu estou de cabeça para baixo. Então, eu ficava tentando entender isso, né? E aí, isso é um questionamento antigo. Sim. E você ia para a escola e falavam muito sobre gravidade. Hoje eu calculo gravidade, né? Porque a engenharia me faz calcular gravidade. Lembra que o pedreiro nunca estudou engenharia e ele faz a mesma coisa sem calcular. Não, nos deram números, tem que ter 3,98. Eu tenho que chegar a essa conclusão e aí você lançar. Então, a gente começa a calcular aquilo para quê? Por exemplo, se eu faço um projeto principalmente estrutural, não um projeto arquitetônico, num projeto estrutural, o banco, para poder aprovar um financiamento, ele precisa desses cálculos, você entendeu? Ele precisa desses cálculos matemáticos bem feitos e chegando a um determinado lugar. Para esse determinado lugar, para eles liberarem o financiamento. Sim. Ô, Frank, eu já vou te fazer uma outra pergunta sobre isso que eu tenho curiosidade, mas deixa eu só acabar de cumprimentar o pessoal que chegou agora. Henrique Ferraz, seja bem-vindo. Samuel de Eu Protesto, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos Paludo. Carlos Lima, engenheiro plano SC9. Ele acha que todo mundo vê a curvatura e todo mundo acredita na curvatura, né? Ele acha que isso é um absurdo, você acreditar naquilo que você duvidar daquilo que você não
percebe, não tem a sensação. 3,98 o quê? Não entendi. Valdete Eusébio, seja bem-vindo. Eu demonstro se quiser. Bom, mas Franklin, vem cá. Você calcula a gravidade, você chegou à percepção de que esse cálculo é cálculo. E você acredita que um cálculo comprova a existência de algo? Assim, uma matemática ela vai comprovar que aquilo realmente existe? Ou existe uma premissa? Como é que funciona isso? Existe, na verdade, uma direção. Sim. Existe uma direção para você chegar em um determinado lugar. A matemática ela é exata, mas ela te dá caminhos para essa exatidão. Você entendeu a visão que eu quis dizer? A matemática ela é exata, então ela te dá caminhos para você chegar a uma determinada exatidão, que já é pré-determinada. Já é pré-determinada. Dimensionamento de balanço. Você faz. Nós temos um cálculo para saber quanto a gente pode seguir aqui sem colocar nada embaixo aqui. Então, nós temos um cálculo que nos limita isso daqui, a um cálculo de balanço. Você está entendendo qual é a visão do que eu estou querendo dizer ou não? Você é direcionado a fazer o cálculo para chegar nesse determinado resultado que você precisa. Exato. Nós temos os cálculos matemáticos. Eu falo assim, olha, uma suposição, um balanço é quando não, é algo extenso que não tem nada embaixo para segurar. Então, para ele manter intacto, existe um cálculo para isso. Para ele se manter intacto sem nada embaixo. Né? Por exemplo, se você vai ali na Avenida Paulista, em São Paulo, ali tem o maior vão livre de Laje. Eu esqueci o nome do lugar lá agora, né? Não é a Gazeta, não, é do outro lado. Quem souber aí, me lembra aí, foi de São Paulo, conhece lá a Avenida Paulista. E aquilo ali foi calculado. Aquilo ali foi calculado para poder chegar em um determinado lugar. Porque se não desse para poder fazer, a matemática dizia, olha, não dá para fazer que vai cair. Então, a matemática também ela tem um limite. Ela vai dizer, ó, não dá, vai cair. E tem cara que faz e não cai. Foi aquela história que eu te falei. O pedreiro não estuda e faz. Um detalhe aqui que você falou interessante. O pedreiro faz o cálculo da gravidade? Ele leva em consideração a gravidade? Não. Para o pedreiro, ele viu, entendeu e fez. Por exemplo, eu conversei fui uma obra, o cliente me contratou para poder só ver a obra. Eu fui lá, fiz uma vistoria na obra, olhei tudo, ver como é que estava. E eu não falei com o engenheiro. Eu falei assim, não, eu estou aqui que o proprietário pediu para poder vir aqui. Porque quando você chega em uma construção e não tem um engenheiro assim, aí o engenheiro chega, pá! O cara ele fica meio preocupado com você. Ele fica pisando em ovos, né? Será que está acontecendo? Chega com um projeto na mão, olhando, ele assim, tudo bem? Pois não. Eu falei assim, não, estou aqui. E o seu Guilherme pediu para dar uma olhada na obra dele. Ele também não me falou nada, né? E aí eu falei, seu Guilherme, esse projeto o senhor aprovou? O senhor tirou a RT desse projeto? Né? Quem foi o profissional que fez aqui, que eu não estou vendo nenhuma assinatura, nenhum responsável técnico pela sua obra? Ele contratou um desenhista, onde o desenhista fez e mandou para o pedreiro. O pedreiro nunca tinha feito e ele fez. Porque o falou assim, eu queria assim. Sabe? Então, essa exatidão da matemática, né? Exatas, beleza. Exata porque nós temos um limite para chegar a essa exatidão. Ele te dá um limite. Se você passar um pouco, ele fala assim, olha, não vai cair. Aí onde as normas falam assim, olha, eu não entro, não. Ele se vira e agora o cálculo é dele. Existem engenheiros que criaram cálculos. Por exemplo, eu estive em Recife e teve um engenheiro que criou um cais que ele, no futuro, um cálculo que ele criou lá, que fica mais barato, ao invés de você fazer com pedra ali e um cimento vivo, né, um concreto vivo, ele vai baixando e você vai construindo em cima, ele vai descendo e vai entrando na areia. Ele criou um cálculo e o negócio funcionou.
E ele patenteou aquilo ali para ele, né? Eu só vi em uma cidade esse tipo de construção que ele desenvolveu. Ou seja, ele saiu dos limites da engenharia, porque a engenharia em escola nenhuma nos ensina isso. Uma coisa que a gente estava até conversando em off, que eu achei muito interessante, é a questão da construção da ponte. Porque uma ponte, dependendo da extensão dela, vai ter que ser levada em consideração a curvatura da Terra, de um globo, não é verdade? Numa extensão de uma ponte, levando em consideração a curvatura e a questão da gravidade também, né? De alguma maneira. Como é que você já levou em consideração a curvatura da Terra para algum cálculo, para alguma coisa? Já soube como é que funciona Olha, isso? inclusive, o meu TCC ele foi baseado na, na ponte do Rio de Niterói. Ponte do Eu Rio estu... Niterói, muito interessante. Exatamente. Eu estudei aquilo bastante, bastante para entender como foram feitas a parte estrutural, que é minha área, né? Muito legal. Como foi feita as sapatas para aquilo ali se movimentar e continuar no mesmo lugar. Eu estudei pra caramba aquilo ali. Quem foram que construiu, quem foi o engenheiro que criou aquela ideia. Né? Então, ela foi ali no período da ditadura militar, né? depois de 64, que ela foi construída, com 13 quilômetros de extensão. O ponto mais alto daquela ponte tem 8 metros. 8 metros, 80 metros, se não me engano. Então, assim, ela é bastante alta, só que ela vai descendo. Ela chega a um ponto e depois ela desce, normal, né? Porque você vai chegar num ponto mais profundo do rio para você chegar ao local de desembarque dessa ponte. É igual quando você vai em Vitória do Espírito Santo, que tem aquela ponte que chama Terceira Ponte, que liga Vitória à Vila Velha, uma ponte altíssima, não sei se você conhece lá. Em momento nenhum nós falamos em curvatura da Terra. Em momento nenhum. Nós não calculamos, por exemplo, eu não tenho nada próximo aqui. Por exemplo, o mouse aqui, esse mouse, né? Ele tem essa curvatura, a gente não vai calcular isso aqui em construção alguma, de maneira nenhuma. Então, quando eu descobri a Terra plana, eu falei, cara, será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando maluco? Eu cheguei para alguns colegas engenheiros e falei, cara, como é que funciona essa história do globo terrestre? Ah, não, porque a Terra é uma bola. E eu falei, cara, esse negócio não é. A gente tem que, de fato, fazer esses cálculos e aprender esses cálculos no período de faculdade para a gente poder passar de ano, para poder passar na matéria, senão você não passa. Eu ensino minhas filhas aqui a verdade, vocês vão fazer porque vocês têm que passar. Entendeu? Então, em momento nenhum você vê cálculo nenhum que eu sou engenheiro, em cálculo nenhum a gente fala sobre curvatura da Terra, em momento nenhum. Então, isso é muito importante para a gente chegar a um denominador. A gente só calcula ali, a gente só calcula que uma edificação, para ela ficar estática, é só a base. Um prédio todo ele mexe, ele é móvel, o prédio ele mexe. A gente tem que ficar preocupado com o prédio para ele não cair. Ou seja, reforçamos a base. A base realmente ela é fixa, ela é imóvel, mas o topo do prédio ele mexe 24 horas. As pessoas que moram em prédios muito altos, meu irmão mora no 17º andar, em São Paulo. E nós subimos até o topo, nós fomos nas caixas d'água, para conhecer lá e tal. E você sente que o prédio ele dá aquela dançadinha aqui, ó, Pela sua altitude, pela sua altura. tempo inteiro. Né? No 26º andar, nós subimos. Ficamos acima do 26º. Então, o cálculo ali foi mais embaixo. Em cima, a gente vai mantendo as estruturas para esse prédio não cair, não rachar, não fazer nada. Em momento nenhum, a gente calcula a curvatura. Isso. E o que você acha da gravidade? O que você pensa sobre gravidade? Gravidade? O que eu penso da gravidade? Olha, tem uma
um pensador que fala que esqueci que agora que tudo que sobe desce. Nós estamos, se você parar para analisar, né, em relação à gravidade, você vai pegar, nós estamos cabeça para baixo, dentro do globo terrestre, correto ou não? Em oposição ao pessoal do outro lado. Exato. Dentro da visão do globo, nós estamos assim. A Europa, que está acima de nós, Estados Unidos, aqui do outro lado, né? Ali a Ásia, ele também está na mesma posição que a nossa. Então, em relação à gravidade, a gente só faz um pequeno cálculo apenas físico. Apenas físico. Não é algo que nós calculamos 24 horas em uma construção, por exemplo. Vou falar da minha área. Não é algo que nós calculamos sempre. Vamos calcular aqui a gravidade. De maneira nenhuma. Talvez um engenheiro naval ele calcule a pressão, né? Não gravidade. Ele vai calcular pressão. E, de fato, a pressão. A água tem pressão, mas gravidade, só não sei. Eu calculei pouco, apenas para poder passar na faculdade, mas no dia a dia nós não calculamos mais gravidade. Então, é uma coisa que eu também não acredito. Aquilo que os objetos caem, né? Isso aí é normal, isso aí é natural, né? Os objetos caem. Tudo que sobe tem que descer, no caso. Sim. Eu esqueci, eu anotei, mas estou cheio de papel aqui, acabei perdendo as Sabe informações. o que eu fico pensando, Frank? Por exemplo, você tem aí até que ponto num globo terrestre se vê uma curvatura? Poderia se observar, por exemplo, você tem uma construção de um prédio bem alto. Então, numa distância, você tem 2 prédios, sendo que a distância entre um e outro seria numa medida tal que você já contornaria o globo. Seria uma medida em graus aí. Vamos colocar uma média, vamos colocar aí um prédio de 33 andares. Isso. Pronto, vamos lá. E um outro prédio também, de 33 andares, mas que, vamos supor, o globo teria quanto de diâmetro aí? Vamos botar aí uma distância de 100 quilômetros, 111 quilômetros, porque, segundo eu ouvi dizer, 111 quilômetros, a curvatura da Terra já começa. Né? Quantos quilômetros? 111 quilômetros. É muito, né? É muito. Sim, aquele. Um rapaz falou aqui, curvatura em 13 quilômetros de extensão, sendo que a curvatura trata de 1 grau a cada 111 quilômetros. Mas é engraçado que eles dizem que o observador consegue ver o navio, né, já contornando essa curvatura. Eu acho que não é 111 quilômetros de distância, né, ali. Eu acho que tem que ser, um milhão de quilômetros. Eu não sei se todos sabem aqui, eu não sei quantas pessoas tem na live agora. Tem 42, por enquanto. Tem 42 pessoas na live. Eu moro na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Eu moro no extremo do extremo sul da Bahia. Moro onde o vento faz a curva. O vento chegou aqui, olhou, não deu mais nada e volta. Eu observo bastante aqui na minha cidade que os caminhões, eles vêm carregados, descarrega na cidade e ele vai embora vazio. Não é como outra cidade que o cara para em um lugar, descarrega e já carrega ele na frente para poder voltar. A gente que só recebe, quase não enviamos. Tá? E como eu estava falando com você em off mais cedo, fui na praia com a minha família. Inclusive, hoje eu fui lá, cheguei na estante. Nós fomos e eu vi um senhor, tipo como... Eu esqueci o nome daquilo ali, cara. Luneta, não sei. Né? E ele tinha uma média de 62 anos, 60 anos, aproximadamente, esse senhor. E aqui nós temos uma empresa chamada Veracel. Se você buscar aí, você vai ver que é a empresa de celulose.
E ela extrai esses eucaliptos aqui em nossa região, leva para uma cidade que está a 50, 55 quilômetros daqui, chamada Belmonte, né? Então, lá eles fizeram um porto industrial apenas dessa empresa, e esse navio ele sai para a Europa, e ele faz aproximadamente, se eu não me engano, são 18 ou a 22 dias de viagem até chegar em um determinado ponto na Europa para poder fazer o descarrego. Sim. Né? E quando ela vem, muitas vezes vem com máquina, vem com algumas coisas novas, inovadoras aqui para a nossa região. E esse navio ele é muito grande, né? Ele recebe não sei quantas toneladas de eucalipto que ele transporta para a Europa. E ele saindo do porto de Belmonte, ele passa próximo a Porto Seguro e ele segue direto para um destino. E ele, de fato, quando ele está passando lá, ele vai indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, e Eles ele estão vai no horizonte. diminuindo, né? E realmente parece que aquele mastro ali, ele vai sumindo. Parecendo que ele está em uma curvatura, ele está, Não, de fato, descendo. deixa eu só te interromper um pouco. Interrompe. Essa distância aí que você está falando seria em torno de 5 quilômetros, né? Não chega nem a 5 quilômetros, chega. Esse momento que o navio começa a sumir. Muito mais, que ele é um navio gigantesco. Você tem ideia? Chega uns 10 quilômetros. Chega quanto? Ele chega a mais de 60 quilômetros. Muito mais de 60 quilômetros. Tranquilo. Então, ele começa a sumir. Que ele começa a sumir. Que ele começa a sumir, ele começa como se ele estivesse entrando no mar, né? E se ele estivesse descendo a curvatura da Terra. E eu vi aquele senhor, ele estava olhando. Aí eu cheguei próximo, né? Como eu já tinha essa visão e gosto de conversar pra caramba, gosto de bater papo, conhecer novas pessoas e tal. Eu falei, e aí, tá observando aí esse navio? Ele tá observando aqui que as pessoas dizem da curvatura da Terra, né, que ali é o final, ali no horizonte, os navios começam a descer. E eu falei, deixa eu dar uma olhadinha também. Ele, olha, não, olha aqui, olha aqui. Olha, o navio ele estava sobre a água normal. Ele não estava entrando para dentro da água, de maneira nenhuma, então nessa essa história curvatura. que eu já vi o pessoal do Globo, eles dizem que não adianta dar o zoom que o navio não vai aparecer. Tem um pessoal aí que eu vejo muito falar isso. Você olhou no telescópio e viu o navio que tinha sumido do seu campo de visão, correto? Sim. E você olhou e o que aconteceu? E você viu o navio? Ele continuava intacto no mesmo lugar onde ele estava seguindo. Em uma visão nua, ele estava, de fato, como se estivesse afundando. E quando eu olhei no binóculo, no telescópio desse senhor, ele estava lá continuando em uma direção ao horizonte, né? E como nós estávamos em off antes, eu falei em relação à minha viagem à Europa, a Portugal. Sim. Às 22 horas era dia. E estava passando as novelas brasileiras. Né? Então, a primeira vez que eu fui, eu falei, cara, que estranho, aqui demora de anoitecer, mas clareia também muito rápido. Porque, olha para você ver, dentro da imaginação, a gente até se torna um ignorante, né? Poxa, eu olhei para o relógio às 22 horas, estava claro ainda, estava de dia. Falei, automaticamente a gente vai começar a clarear aí às 8 da manhã, né? Às 8 horas vai começar como se tivesse 6 da manhã no Brasil. Não. Clareou muito rápido, ou seja, a noite na Europa é pequena. Não tem aquela noite assim, igual a gente aqui que começou a escurecer 5 horas da tarde, 6 horas, 6h30 está totalmente escuro e a gente só vai clarear amanhã. Amanhã, a partir das 5 horas, 5 alguma coisa,
já o sol já começa a aparecer, já está de dia, os postes começam já a apagar as suas luzes, né? Então, em momento nenhum do voo, que foram 13 horas de voo, em momento nenhum a gente fez esse movimento. Estava aqui e a gente foi alinhando para poder chegar a um nível, né? Eu só sei que ele subiu aqui e nós chegamos lá tranquilos. Tranquilo. Nunca foi percebido esse movimento de contornar um globo, né, por um avião. Você estava até comentando comigo que você conversou com um piloto, não foi isso? Conta para gente Sim. essa história muito interessante. Mas antes, Franklin, antes, aqui a Manifesto Terraplanista está dizendo, Isaías, gostaria que ele comentasse o que há sobre a curvatura terrestre na norma técnica da ABNT para levantamento topográfico e para construções. Você sabe alguma coisa sobre isso? Essas curvaturas técnicas aí da norma da BNT, elas são baseadas mais quando você está fazendo um serviço de topografia. Não seja assim uma curvatura da Terra no geral, daquele lugar que você está fazendo geometria. Entendeu? Por exemplo, você vai medir uma fase. Não entendi? Daquela área. Exato, daquela área. Aí aquela área ela tem uma curvatura, ela tem um buraco. E ela precisa entrar dentro do cálculo topográfico. Aí nós fazemos aquele cálculo, né? Vai ser um engenheiro agrimensor, ele vai calcular aquele buraco até chegar a um determinado local. Por exemplo, um cliente está comprando uma fazenda e ele está ou loteando, ou ele está fazendo a escritura daquele lugar, está legalizando. Precisa da topografia. O que é a topografia? A topografia ela vai dimensionar o tamanho daquele local. Quantos hectares são? Vamos supor lá que são 5 hectares. Né? E dentro desses hectares, ali ele vai ter um morro, ou ele vai ter um buraco. E essa curvatura da terra, que está sendo medida pelo engenheiro agrimensor ou pelo técnico topográfico, ali ele vai calcular aquele nível, aquele desnível, se ele é aclive ou declive daquela área, onde ele vai entrar nos cálculos matemáticos, onde vai delimitar a área do proprietário. Apenas então não tem nada a ver com o globo. Não, né? É uma área. É tanto que hoje a topografia atual, né, ela está sendo feita por drone. Então, as medições da área, ela é feita com drone. Existem empresas hoje que criam os pontos, né, daquela área e delimita aquela área via GPS, de X a X. Então, para você bater os piquetes e determinando, são 4.000 hectares, 3 hectares, enfim. Esses são os cálculos. Tem um engenheiro aqui, do Globo aqui, né, que ele tá nervoso aqui, né? Calma, tá nervoso. meu amigo, calma, colega. Aí ele disse que o navio entrou na água, porque você falou que o navio sumiu do campo de visão. A olho nu, sim. A olho nu. Aí ele está querendo dizer aqui que você falou que o navio afundou, igual um submarino. Tipo... Aí você botou lá o olho no telescópio, aí viu... E o navio estava lá, seguindo em frente sua viagem, tranquilo. Mas era uma curvatura da Terra... Desculpa. Né? Se era uma curvatura, como é que o telescópio trouxe de volta o navio ao campo de visão? Detalhe, lembra que eu te falei em off que eu trabalhava no aeroporto? Sim. Antes de ser engenheiro, eu trabalhei no aeroporto. E sou conversador, como eu falei com você. Faço amizade fácil. Conta aí pra gente, conta essa aí. Converso com todo mundo. E ele chegou, ele estava passeando, acho que ele foi fumar, né? Ele era fumante, ele saiu. E quando ele voltou, eu falei, e aí, tudo bem? Ele, tudo bom? Ele quer um cafezinho? Isso era 1h da manhã, trabalhava no turismo, né? O voo dele ia para São Paulo, ele ia dormir em São Paulo e ia seguir para Miami. Né? 15 anos, ele é comandante, na época era TAM. Não Latam como é hoje, mas na época era TAM. Aí ele entrou, a gente bateu aquele papo, deu um café para ele.
E a gente começou a bater o papo, e como eu já tinha mais ou menos uma noção do que era, né? Eu falei com ele, cara, e aí, essa Terra é um globo mesmo, é uma pizza, o que é assim? Eu acredito, eu brinquei com ele, eu falei, acredito na pizza. Ele, cara, eu não falo para não ser chacota na empresa, né? Eu não falo para não ser chacota na empresa. Ele viajava na época muito para Miami, a cada 15 dias, Estados Unidos ou Europa. E em momento nenhum a Terra vai fazer aquela curvatura. Está do Brasil, a gente sai do Brasil, vai para poder chegar nos Estados Unidos. Em momento algum, a aeronave levanta voo e vai reto e finaliza reto. Né? Então, foi quando eu abri os olhos. Fiz faculdade, era necessário acreditar, como minhas filhas estudam. É necessário elas fazerem provas, porque ela precisa passar na matéria, concorda comigo? Dentro daquele viés ideológico da escola, onde ela também entra comigo no viés ideológico, onde eu mostro biblicamente. Né? Não sei se vocês sabem, eu sigo a linha mais assim evangélica, e leio muito a Bíblia, e não sou religioso. Não sou religioso. Leio muito a Bíblia sem religião. Né? E inventei de ler a Bíblia toda. Eu vou ler a Bíblia toda, estava em casa. Não é propósito, foi vontade. É o propósito da Bíblia toda, de maneira nenhuma. E acabei nem lendo, viu? Porque quando eu cheguei em Josué, aí eu parei. Algo que foi escrito há mais de 600 mil anos atrás. Né? E eu vi o rei Nabucodonosor em Josué 4:11, onde ele disse que havia uma árvore tão grande, Esse, no caso, é Daniel. Esse é Daniel, tá? Daniel, perdão. Daniel. Não Josué, Daniel. Tão grande que se via dos extremos da terra. Falei, peraí, mas a terra não é redonda? Aí eu parei, eu comecei a ler aquele livro. Eu comecei a buscar informação daquilo ali. E eu buscava informação ali visando a terra plana. Josué perdia a guerra quando era de dia. Quando era de dia, ele ganhava. Chegava à noite, ele perdia. O que Deus fez? Foi e colocou para-sol. O sol parou. Era para até a terra ter parado. Igual a terra girando também, é uma loucura. Mas eu respeito o pensamento. Espero também que respeitem o meu. Então eu falei, pronto, confirmou mais ainda aquilo que estava no meu coração. Hoje, terraplanista, muitas vezes eu não explano pelo seguinte. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue enxergar algumas coisas. Com a tecnologia, logicamente. Né? Eu estava lendo um artigo onde no Oriente Médio, não em todos os lugares, mas em determinados lugares, ensina que a Terra é plana. Eu vi experimentos no YouTube onde um sheik, não sei, ele colocou na ponta do míssil uma câmera ao vivo, e essa câmera sumia, e você acompanha, tá no YouTube. Você subir, e quando chega em determinado lugar, ela explode. Pum! E dali ele mede altitude, longitude, velocidade, até onde chega. Como é que o homem, em 1900 e alguma coisa, pisou a Lua e teve vários erros de fotográfico, e hoje nós não conseguimos ir? Então, por quê? Nós chegamos a um determinado conhecimento. O conhecimento está em nós. Basta a gente buscar esse conhecimento. Existem diversas pessoas inteligentes uma coisa falando difícil, sobre a Terra. uma coisa complicada. Tipo assim, como que pode você sendo engenheiro... Agora eu vou dar uma de globalista aqui. Chega aí. Globista. Pô, como é que pode você, engenheiro, cara, acreditar em terra plana? Tipo, como é que... Pô, temos aqui o Carlos Lima. Ele é um engenheiro, agrimensor também, topógrafo... Agrimensor? Maravilha. Então, é que ele está falando... Pede para o engenheiro Franta explicar o sistema GNSS. Consegue explicar isso? Eu acho que é mais uma área específica dele.
E ele jura de pé junto que a Terra é um globo. Ele não tem... Eu falei com o meu irmão hoje, falei, meu irmão, eu falei, cara, vou dar uma entrevista hoje falando sobre terra plana. Ele, cara, sempre seja a favor da ciência. Eu falei, rapaz, aí eu vou mexer na minha consciência, se eu for a favor da ciência. Eu vou mexer na minha consciência daquilo que eu acredito, daquilo que eu passo. E uma coisa que eu ia te perguntar, você exerce a profissão ainda, não é? Sim, exerço. E você não tem medo, não, de expor essa sua opinião aqui, ou medo, assim, sei lá, porque sabe como é que é, né? Esse pessoal do Globo, eles não suportam a ideia de Terra plana. Então, se fala que a Terra é plana, eles fazem de tudo para a pessoa ser calada de alguma maneira, né? E você não tem assim, poxa, eu vou falar Terra plana, vou ser ridicularizado, vou ser perseguido, você perseguido. Você fala profissionalmente? Profissionalmente ou socialmente também. Socialmente. É isso que eu ia falar para você. Eu acho que não existe nenhum tipo de perseguição profissionalmente, porque um engenheiro ele só é perseguido quando ele derruba uma casa e mata milhões de pessoas. Né? Essa é a perseguição maior que o CREA vai ter com o engenheiro, que a justiça vai ter com o engenheiro. Estão falando aqui do CREA, aqui, ó. Tem um pessoal falando aqui do CREA. Então, a posição minha como engenheiro é o quê? É trabalhar para uma casa não cair, dentro dos cálculos matemáticos informados e aprendidos dentro da faculdade. Agora, de ser terraplanista, essa é a minha posição pessoal. É como se eu fosse gay. Sou gay. E aí? Perseguição por causa do credo, do caso Essa é a minha opção de ser terraplanista. Como o cara tem a opção de ser ladrão, de ser gay, de ser assaltante. Ladrão é complicado. Ladrão você vai ser preso. Mas é uma opção. Mas é uma Tudo opção. Bem, mas no caso a opção de ser ladrão já é complicado. Mas vamos supor, uma opção de ser muçulmano, por exemplo. Pronto, é uma opção. Por exemplo, se eu disser hoje que eu sou testemunho de Jeová, isso não implica em nada na minha profissão. Entendi. Se eu falar que eu sou sétimo dia, a única coisa que vai implicar na minha posição como profissional é que eu não vou trabalhar no sábado, não vou trabalhar na sexta-feira à tarde. Isso vai implicar, sim, que se uma pessoa me contratar e falar assim, Frank, e aí você pode vir aqui no sábado de manhã, eu vou dizer para ele que eu não posso ir. Aí sim. Né? Mas essa aqui é minha opinião pessoal e não minha opinião profissional. Um engenheiro ele é perseguido pelo CREA e pela justiça a partir do momento que ele derruba um prédio, que ele faça uma escada e essa escada cai e mata uma pessoa. Aí automaticamente a gente vai responder judicialmente. Mas essa é a minha opinião pessoal. Né? E vida pessoal, ninguém não tem isso não, né? Terraplanismo. Sim. Você conhece outros engenheiros que são terraplanistas, que acreditam no Terra plana? Diversos que acreditam que acreditam na Terra plana, né? E nós temos a mesma visão. Eu quase não falo sobre Terra plana com ninguém, porque como os globistas são a maioria, né? Nós somos a minoria dentro dessa visão, automaticamente gera uma chacota. Vai chegar e eu falo assim, não sei o quê, Então, eu prefiro ficar calado, fico com o meu entendimento, né? E me mantenho em uma posição. Se alguém me perguntar, eu não me manifesto. Eu tenho minha opinião própria, eu guardo essa opinião para mim. Um atrasado aqui que perguntou, José Renato, poderia perguntar o engenheiro o que ele acha da força da gravidade? Você já falou, né? Eu já falei, mas antes. Ele já falou isso aqui, Renato. É só um atrasado aqui que José Renato está conosco. E estou entendendo. Mas então, e como que você agora... Você vê, né? O que a gente ensaiou não foi tudo ao contrário. É tudo ao vivo aqui. Tudo errado. Eu queria começar você contando aí de certinho como é que você percebeu que a Terra era plana, tal. Mas eu achei muito interessante explorar essas experiências que você teve, que confirma, né, físicas, né,
Você vê que você relatou aqui para mim experiências de percepção, de sensação, sensorial, que não está relacionada à fé. Por quê? Todo mundo fala que os terraplanistas só se apoiam a esse entendimento numa fé, só na Bíblia, ou na fé. Eu creio que a Terra é plana, pronto. Eles acham que isso, não acha que é em algo perceptível. Você olhou, você viu um navio que sumiu no horizonte, observou pelo telescópio, viu que o navio continuava no seu campo de visão por causa da lente, né? Então, ali você já tem um sinal de que, tem coisa errada. Cadê a curvatura que eles falam? Você quer ver que outra coisa interessante? Uns terraplanistas fizeram isso em um campo de futebol. Em algo simples, talvez os globistas não isso tanto. Eles colocaram um celular em um campo de futebol, não sei qual a extensão do campo de futebol, né? E através do celular, as pessoas iam andando e elas iam sumindo, cara, em uma planície reta, né? Mas com aquela curvatura de olho de peixe da câmera, mostra que a pessoa estava andando e de repente só o cabelo da mulher atrás, ela andando e sumindo dentro de um campo. Então é perspectiva. Exatamente. Eu falei, cara, então isso acontece. Então eu comecei a investigar algumas coisas. Para ter certeza do que eu estou falando e daquilo que eu acredito. Essa é a minha opção. Eu acredito na Terra plana. Essa é uma opção minha. Como isso. As pessoas têm a opção de falar assim, não, eu não acredito. Ponto final. E com relação à NASA, o que você pensa? Da NASA, viagens espaciais, essas coisas todas aqui. Que, se você parar para pensar, Frank, o argumento mais forte do globo, o argumento assim, mais forte pelo que eu vejo, são as viagens espaciais. São foguetes, são a NASA. Por quê? Porque como é que eles vão falar assim, como é que você acha que aquele pessoal lá, astronauta, como é que montam aquilo tudo lá e gastam milhões para aquelas viagens todas, agências espaciais em todo o mundo? Para mim, é o argumento mais forte, assim, para dizer que a Terra é uma bola. Porque o resto, nada, eu não vejo comprovação em nada, a não ser nisso que também pode ser entendido como um teatro, né? Mas se você parar a pensar, o único argumento final é não, nós temos fotos da Terra tiradas de satélite, tiradas da ISS, essas coisas todas aí, que são transmitidas pelo mundo. Então, o que você pensa disso aí? Olha, eu vejo que os engenheiros trabalham muito para poder criar aquele equipamento, né, que conduz pessoas, né? É como eu te falei, eu leio bastante, principalmente a Bíblia. Eu acredito muito. Não sei se é 100%. Acho que não chega a 100%, porque tem algumas coisas que eu discordo, logicamente. Como ser humano, eu tenho o direito de discordar e concordar. Mas não sei, cara, eu acho que ninguém conseguiu sair desse lugar aqui ainda. Essa é uma visão. Eu não acredito em extraterrestre. Fui criado naquela extraterrestre. Toda a informação que você vê de extraterrestre é só assim, ó. Olha, passou ali, mas ninguém viu, ninguém sabe para onde está indo. Então, assim, eu não acredito que o homem saia da Terra para ir para outro lugar de maneira nenhuma. Não acredito. Entendi. Então seria uma encenação. É a única explicação, né? Né? Porque é um negócio meio estranho, né? Uma hora você, sei lá, tá lá fora da Terra, procurando água, procurando vidas, e ninguém nunca achou nada, ninguém tem informação concreta, sempre são as informações que são nos passadas. Então eu penso bastante nessas questões. Logicamente que se a gente vai subir, vai ter um rarefeito. Então, onde eles
ficam ali pulando, brincando, né, para um lado e para o outro. É questão de atitude aí, mas nada mais. E o Mas Homem à Lua, o que respeito. você acha? E o Homem à Oi? Lua? O Homem à Lua, o que você acha? Não vi ainda. Não vi ainda. Ó, você sabe o que a Bíblia diz a respeito em relação a onde nós estamos? Você com certeza já leu em relação ao domo. Sim, Já deu uma pesquisada em relação ao domo? sim. Pronto. Em relação ao domo, então, eu comecei a pesquisar e diz que ninguém saiu da Terra. Nós estamos aqui no mesmo lugar, nós não conseguimos sair desse lugar. Aí a Rússia manda satélite, a China, Estados Unidos, agora a Amazon mandou, foram 12, se eu não me engano, para ficar em órbita, né? Para ter a internet 5 a 6G, né, de velocidade. Então, existe alguma coisa por trás disso aí que eu ainda não consegui entender. Eu faço parte de alguns grupos aqui que quase não interajo muito, eu fico mais só observando, mas eu, os meninos fizeram um comentário falando sobre isso e eu não prestei atenção. Inclusive, vou até perguntar lá qual foi a definição que eles chegaram sobre globo, sobre espaço, sobre enviar pessoas, né? Então, tem um negócio meio estranho aí. Um cara aqui está falando, William das Neves. Quero saber do engenheiro Franklin Lacerda a partir de um par de coordenadas geográficas que representa duas localidades, como calcular a distância entre essas duas localidades na suposta Terra plana. É o mesmo cálculo, só falando de terra. Ele quer dizer sobre curvatura. Vamos calcular a terra. Eu já falei sobre a terra, sobre a topografia. É o que ele quer dizer, a topografia. Todo mundo calculando terra. Não existe um cálculo geométrico quando você vai falar assim, pô, agora eu vou calcular aqui agora a curvatura para poder saber quantos graus são. Numa terra, só aquela terra que você está medindo. Aí você vai saber quantos graus vai ter. Continuando um assunto que a gente ia falar, que eu acho que o assunto foi para o outro lado, de um prédio de 33 andares aí, né? Um de um lado de outro? Isso, numa distância em que haveria 110. aí um grau. Isso, 110 quilômetros aí, ou 110, seria 110 quilômetros? 111, parece, né? Que seria que você teria um grau de curvatura aí. Considerando que todos os prédios, todas as casas, todas as construções devem acompanhar a curvatura da Terra, porque, na verdade, quando você vai construir um prédio, o que acontece? Você tem que nivelar, você tem que cavar bastante, não é isso? Como é que funciona aí a construção? Você tem que cavar, nivelar. Se o terreno é meio assim, você não pode construir, né? Você tem que... Sim, a gente vai acabar para deixar ele plano, né? Isso, plano. Então, você tem aí dois prédios que, numa distância tal, que daria para ver 1 grau aí de curvatura desse globo. Que são 111 que o rapaz falou aí, né? Ó, toma uma folha de papel. Uma folha de papel. Ó a curvatura. Isso. Vamos supor aí que a cada 100 quilômetros, a cada 111 quilômetros que ele falou, né? Então, esse prédio, vou colocar assim para poder ficar mais fácil, um prédio está aqui e o outro também está aqui. Isso. Aí eu te pergunto, igual ele falou aqui, ó, o Carlos Lima, em uma área pequena é desprezível a curvatura, a obra Ele é engenheiro também, né? Agrimensor, né? É uma área bem legal. Tudo bem, Carlos, mas eu estou falando numa área realmente extensa, em que seria possível visualizar essa curvatura. Então, você tem dois prédios assim, seria isso. Eles teriam que acompanhar... Dentro da visão do globista, sim. Dentro da ideia do globo. Um terceiro prédio, um observador que poderia ver de um outro ponto de vista esses dois prédios. Você teria que ver eles mais ou menos tombados, né? Exatamente. Ou ele poder, dentro da visão, colocar um prédio assim, cravado. Entendeu a visão?
Sim. travado para não pegar, ele está assim deitado, para ele ficar em pé. Sem lógica. Então, a gente poderia ver as torres tortas, por exemplo, essas torres, né, esses prédios imensos. Veremos torta de acordo com o globo ocular, que ele é curvo. Dependendo da distância que a gente for, automaticamente ele vai dar aquela deitada, né? Porque a nossa visão se limita a isso. É igual quando os caras sobem com aqueles ai, meu Deus do céu. Esqueci agora. Meu Deus. Uma aeronave, vamos lá, e ele sobe com aquela câmera, um olho de peixe, aquela câmera assim. Então, oval. Então, logicamente, determinada altitude, ela basicamente dá um 360, ela vai encurvar, porque ela precisa encaixar tudo dentro da visão, para poder passar uma imagem. Entendi. Deixa eu só deixar um recado aqui pro Carlos. Acho que eu vou marcar uma live com esse Carlos Lima para ele explicar aqui o globo, que eu quero entender como é que você não consegue enxergar. Por exemplo, para você ter... Se a curvatura é real, então você vai ver essa curvatura. Vai ter uma prova dela, de alguma forma. Uma prova da existência dela de alguma maneira. Uhum. Então, é algo que eu posso convidar aqui o Carlos Lima numa live e ele vai me explicar. Mas enquanto isso, e eu a gente quero vai acompanhar no dia aí que o isso. colega engenheiro aí, agrimensor, Ele vai falar nos sobre explicar isso. dentro do globo como é que funciona tudo isso. É porque se você fala, Isaías, se você Sim. traz informação muito técnica, né, a qual eu não procurei fazer, fica um pouco vago para diversas pessoas. Quando você traz informação técnica, né? Você traz cálculos e mais cálculos, mostrando e explicando. E eu acho que essa forma técnica, para quem não é técnico, não vai entender. É igual quando você. Eu vou te falar em relação à técnica, eu vou te falar. Minha filha começou a ter febre, né? E aí eu levei ao hospital. 3 da manhã isso daí. Levei 3 da manhã na escola, no hospital. E o médico fez uma tomografia e disse para mim assim: sua filha está com derrame pleural. Pô, não entendo de medicina, pô. Falei, foi a mesma coisa, me deu um tiro. Eu agachei, chorei, eu falei, meu Deus, minha filha deu derrame. Sabe aquela visão que você ficar paralisado de um lado? E o médico foi me explicar, não, falei, olha, não é esse derrame que você está pensando aí, não é derrame cerebral, nada. Derrame pleural, é água na pleura, é água no pulmão. Eu entendi, eu falei, olha, então, por isso que eu não trouxe uma informação técnica. Porque quando você traz informação técnica, tem pessoas que não são técnicas, também tem ele como engenheiro aí, né? Mas você traz informação de números, né? Mostrando cálculos, puxa para um lado, puxa para o outro, as pessoas vão ficar assim, poxa, foi bem legal a live, mas o cara não entendeu. Então, quando você fala bem claro, eu tenho certeza que diversas pessoas estão entendendo a nossa live. Tem pessoas que não estão voando. Porque é muito fácil quando a gente fala de geometria, trigonometria. Quem não estudou isso é uma linguagem grega. É uma linguagem estranha. E é o que você tem que usar no dia a dia, seno, cosseno. E aí você vai, o cara, pô, não peguei na calculadora, o cara muitas vezes tem até a calculadora em casa, com seno, cosseno, tangente, e ele não sabe utilizar aquilo ali. Né? Porque ele não estudou para aquilo. Então, se você vai explicar para a pessoa que não estudou e não conhece, então fica meio sem noção. Então, por isso que eu vim com uma linguagem mais clara, falei biblicamente, né? Eu acredito que várias pessoas aqui entendem um pouquinho. Então, a gente chegou em um denominador comum. Uma linguagem técnica, Então ela mexeria com o entendimento das pessoas. A linguagem técnica, com muitos cálculos, ela leva a pessoa a não questionar essa questão, né, assim, de curvatura, movimento da Terra. Uma coisa que eu questiono muito, eu até questionei o sistemático quando ele esteve aqui, a questão do movimento da Terra.
como que é possível... Algo que eu nunca estudei assim a fundo, viu? Sim. Sobre o movimento da Terra. Como seria possível comprovar o movimento da Terra, né? É um negócio assim, provar realmente que a Terra está em movimento. Para mim, meu entendimento, assim, pouco entendimento que eu tenho, a única prova de que a Terra está em movimento seria você sair da Terra até uma certa altitude, ou sair do campo em que isso não é mais perceptível. Não, um campo da atmosfera, que seria do globo, né? Onde você não está mais nessa área em que você não percebe o movimento da Terra e passar para uma área em que você possa visualizar e filmar essa Terra em movimento. Aí você tem a prova de que a Terra está em movimento, né? Então, esse é o meu entendimento. Deixa eu ver só isso aqui. Em aviões, é altímetro mesmo. Detecta a pressão exterior, calcula a altitude, fornece dados e correções necessárias. Henrique Brand, você é terraplanista? Só responde aí no chat. Henrique Brand. Então, eu vou... são questões, né? É muito interessante. E esses cálculos matemáticos, eles servem muitas vezes para conduzir a pessoa esse entendimento de que a Terra é um globo, né? Mas se você não tem aquela prova Na real. verdade, a grande maioria, né, das pessoas, elas acreditam mais naqueles... Porque quando vê um cara, vamos ser sinceros aqui, quando vê um cara falando bonito, quando vê um cara trazendo informação que você não teve, aí você pega aquela primeira informação, o cara traz aquela informação com veemência que você acaba acreditando. Que você acaba acreditando naquilo que ele está falando. Né? A gente hoje, eu vejo quando eu estou em palestra, você vai na palestra, você sai de lá milionário. Se for uma palestra motivacional, o cara vai falar de coisas que você vive e que você não conhecia. Né? Então, aí você vai para a escola, você vê o nosso professor ensinando aquilo. Você nasceu, você cresceu, quer dizer, com essa informação. Você chega na escola, essa mesma informação. Lembra que eu te falei que uma mentira mútua, ela se torna verdade? Então, todo mundo vem com a teoria. É igual falar que a gente veio do macaco. Eu não acredito que o mundo nasceu do macaco. Eu tenho 39 anos, eu não vi um macaco ainda falar. Não é porque a evolução foi lá atrás e nós não temos essa evolução na atualidade. Isso. Né? Eu tenho um sítio e lá tem os macaquinhos. Cara, eles são macacos a vida inteira, eles são animais a vida inteira, eles não vão mudar isso de maneira nenhuma. Ou seja, eu não vim do macaco. A humanidade não veio desse bicho. De maneira nenhuma. Entendeu? Então, são mitos, são mitologias que trazem para a gente. Hoje, minha filha estava fazendo relação, eu estava fazendo trabalho da escola em relação a isso. Da evolução humana. Muito bonito. Evolução, é a palavra que soa muito bem, né? A sua empresa está evoluindo, você está evoluindo como profissional. Então, essa palavra evolução, ela começa a trazer para a gente uma ideia que, de fato, nós somos evoluídos. Peraí, mas nós vimos um bicho, né? Cadê esse bicho que ele não está falando, não está andando, não está fazendo filho, não está trabalhando, não está comprando uma casa, fazendo uma casa, comprando um carro, fazendo viagem? Ele vai ser bicho a vida inteira. Então, os globistas também, eles acreditam que nós viemos, e outra, de uma explosão, pum, nós nascemos. Sabe? Então, existem vidas em outro planeta, mas essas vidas não são como as nossas vidas. Aí, cara, aí são coisas assim que eu respeito, logicamente, quem tem esse pensamento, mas é um pensamento que não entra na minha mente. Respeito, logicamente, tem que respeitar todo mundo. Mas eu não acredito. Eu não acredito Sim. que eu vim de um bicho.
Não acredito. Essas questões da ciência aí, realmente, até os cristãos que acreditam na bola, cristãos mesmo, eles vão dizer que o homem não veio de uma evolução, mas vão dizer que a Terra plana não é uma verdade, né? Vão conciliar aí as duas ideias, né? Entre o globo terrestre e criacionismo, né? O Criacionismo. criacionismo, sim. E qual outra experiência que você teve que fez você se despertar também, assim, né? Como você conversou com um piloto de avião, você teve aí a percepção do navio, né? Você viu que você não tem o cálculo da curvatura da Terra era algo que não ficava só no campo da matemática mesmo, né? E você tem mais alguma história para contar a respeito disso? Não, deixa eu falar um pouquinho do início, Pode falar. né? Quando eu deitava, sempre gostei de olhar para o céu. Sempre. Sempre deitei assim na área da minha casa, até hoje. Eu deito minha cachorrinha, vem brincar comigo, tudo, e eu olho para o céu. Eu gosto de ver a movimentação das nuvens. E teve um dia que eu falei assim: peraí, nós estamos dentro de um globo, eu estou agora basicamente de cabeça para baixo. Essas nuvens estão passando, elas só ficam rodeando a Terra. Como se uma suposição que isso aqui seja a Terra, né? O globo, né? E aqui ao redor, as nuvens ficam passando aqui ao redor. E eu estou de cabeça para baixo. E elas passando por mim, subindo e voltando. Subindo e voltando. Então, no, como a galera diz assim que é a pizza, né? Vou falar assim, para ficar mais claro para todo mundo, que é uma pizza, logicamente que a nuvem está passando, indo e voltando. Essa imagem atrás da gente é uma imagem bem, bem clara, bem nítida. Elas estão passeando de um lado para outro. Elas somem, elas se multiplicam, elas se separam, voltam de novo. Então, elas têm essa visão de ir e voltar, né? E elas estão presas aqui, dentro desse firmamento, elas estão presas aqui entre a gente indo e voltando. Então, isso essa é a realidade. Né? Agora, do Globo, eu respeito a posição, mas eu não acredito assim, de falar assim, poxa, ela está dando volta fora aqui e eu estou vendo ela de cabeça para baixo e ao mesmo tempo eu estou de pé. Eu, no momento que eu cheguei na Europa, tonto, né? Que você está aqui e daqui a pouco você está assim, acho que tinha que haver alguma coisa. Né? Aí eles vão falar sobre a pressão atmosférica, enfim, aí vai entrar em uma área Você mais técnica. viajou de avião, certo? Viajou do Brasil para a Europa. Eu viajo sempre, sim. E durante essa viagem você não percebeu o avião contornando o globo, tipo, fazendo esse movimento aí, né? Não, eu não percebo. E engraçado que eu viajo, parece uma loucura, né? Eu viajo observando isso. Eu viajo ligado nessa cobertura, eu viajo assim, se o avião está mudando de posição, está na posição assim, e de repente está nessa posição. Eu gosto sempre de viajar na janela, observando. E geralmente, quando eu vou no fundo, que a gente vê mais a movimentação da aeronave, se ela está subindo ou descendo, ou de lateral, né? Então, essa percepção você tem no fundo da aeronave. Você olha à frente, você vê se o nariz está para cima, está para baixo, está para um lado do outro. Então, eu observo muito aquilo ali, cara, eu não vejo assim nada de errado, sempre está viajando para um lado. Fiz um serviço em Recife, fui em São Paulo ver uma obra recentemente, então eu entro no avião já fico ligado nessas coisas, sabe? Se tem curva ou se não tem curva. Pô, muito legal. Muito Mas interessante. como profissional da área civil, como técnico responsável de uma edificação, eu faço tudo dentro da norma, tudo aquilo que
tem que ser feito, é feito por mim, vai para minha responsabilidade. Entendeu? Então, Aqui, o vai. Carlos Lima perguntou, por gentileza, pergunta ao engenheiro Franco que a Terra plana tem mapa? Tipo, qual seria o mapa da Terra plana? Por Nós falamos exemplo, sobre isso já. os aviões, no caso daí do piloto, né? Que dizia que a Terra é plana. Qual seria o mapa que ele utiliza para traçar as rotas aéreas? Você tem conhecimento a respeito disso? De como que seria Olha, esse mapa? eu tinha um site que eu entrava para poder ver os horários dos aviões, se eles estavam se eles estavam no horário, tudo. Então, naquele site é Flight Radar. Se ele entrar nesse site aí, Flight Radar, ele vai ter uma noção de todos os aviões do mundo nesses. E você pode observar lá como é feito esse Flight Radar, né? E também a Unicef é campeã dessas informações aí. Você vê que o desenho da Unicef é aquele mesmo mapa de Cristóvão Colombo, né, que criou as rotas náuticas para chegar nas Américas. Observe aquele mesmo mapa até hoje. Eu moro em uma cidade histórica, né, que aqui é o berço da nação brasileira. Né, aqui nós temos diversas informações. Quando você vai ver lá aquela fotinha que tem do mapa, o cara desenhou ali a mão. Poxa, eu estou aqui na Europa, você agora para a Ásia, para a África e vou chegar no Brasil. Então ele foi criando as rotas náuticas daquela época. E não foi redondo, não foi um globo. Ele foi riscando uma área redonda com informações ali dentro. É como você pegar um um lote triangular e você, dentro desse triângulo, você só tem direito de construir 40%. E você vai desenhar onde? No meio dele. Você vai para aproveitar as laterais, você vai desenhar dentro do meio desse lote, a edificação. A mesma coisa foi ele desenhou, fez uma bola e colocou assim, pô, eu estou em tal lugar aqui, se eu puxar aqui, eu vou estar na Ásia, vou para a África, e aqui eu posso subir e vou estar nas Américas. Ele criou esse mapa, e esse mapa perdurou por muitos anos pelos navegadores daquela época, até chegar hoje a tecnologia que nós temos hoje, que é o GPS. Aqui, ó, o Rick Brandt está comentando aqui. Ele usa o mapa plano que foi esfericizado e corrigido por meio de variáveis ortodrômicas e loxodrômicas e aplicaram coordenadas esféricas para simular uma esfera. Então, a esfera fica no campo da teoria, né? Pelo que eu vejo. Interessante. Logicamente, porque para a gente dar ênfase a alguma coisa, automaticamente ele tem que trazer algo novo. Eu lembro aqui, né, minha mulher da área da saúde, e chegou um cara com o braço quebrado e ele não estava emendado direitinho, né, não estava aquele negócio meio. Aí o outro, porra, mas tinha que ter feito isso na linguagem técnica, e consertou o braço do cara. O cara voltou com o braço normal. Então, se você parar para analisar, cada um que chega com uma ideia, ele tem que chegar com uma teoria nova, ele tem que chegar com informação diferente para convencer as pessoas que ele está certo. Então, quando eles mudaram aquele mapa náutico, né, eles vieram com tecnologia, vieram com informação que naquela época não tinha. Mas um cara sem tecnologia nenhuma conseguiu chegar aqui sem nada. Entendeu? Sem nada disso que... Hã? Sem nada do que foi desenvolvido depois, né? Exato. Tudo que está acontecendo agora foi desenvolvido por alguém no passado. É como ter aquela teoria. Nada se cria, tudo se copia. Todo mundo copiou e melhorou. Por exemplo, eu tenho alguns desenhos que trabalham para mim. Esses dias eu peguei o cara indo no Google, pegar a informação do Google para trazer para o papel e melhorado. Ele melhorou aquele desenho. Ou seja, nada se cria, tudo se copia. Lá no passado, a gente pegou as coisas que agora está melhorando essas coisas. Né? Hoje, nós podemos hoje
fazer igual na época da Torre de Babel, aquele tanto de homem trabalhando, sem máquina, sem nada, subindo, que eles queriam chegar ao céu. Pô, se a gente quiser, a gente consegue. Nós temos mecanismo para isso, nós temos pessoas para isso, nós temos cálculo para isso, nós temos máquinas para isso, nós temos profissionais para isso. Né? De uma coisa que os homens tentaram fazer lá atrás. E hoje a gente consegue fazer com mais rapidez e com tecnologia. Então, a tecnologia chega e muda a ideia das pessoas. E para essa mentalidade entrar nas entranhas, entrar no entendimento das pessoas, é necessário que um pai aprenda, passe para o filho, que a escola passe, e aí vai passando em geração, e a gente continua com as mesmas informações sempre. A gente não consegue pegar uma informação nova. Então, quando a gente vê uma informação nova, a gente vai... Pum, não, tá errado. Não existe isso. Não. Então, essas informações novas, quando entra, de fato, é muito difícil de ser digerida. Muito difícil. Eu vejo quando eu estou conversando, esses dias, um colega meu viajou e estava trazendo uma nova forma construtiva, framework, de frame. Aqui a gente não trabalha, a gente trabalha com construção de alvenaria. Eu cruzei o braço e falei assim, cara, será que esse negócio funciona? Eu não conheço. Na faculdade a gente passou por alto, a gente não foi a fundo. Ele, cara, é um negócio do céu, um negócio rápido, não sei o quê. E ele falou tão bem no frame. Eu falei, cara, eu preciso investigar isso daí. Eu preciso conhecer essa nova tecnologia. É igual a construção, a impressora que constrói uma casa. Né? Se fala que daqui a 30 anos não vai precisar mais de engenheiro, vai ter só técnico. Antigamente, o engenheiro agrimensor, ele precisava de gente para poder fazer as coisas com ele. Hoje ele faz sozinho, com um drone sentado no computador ali, o bicho faz tudo, faz o levantamento topográfico, entrega para o cara. Ou seja, a tecnologia está chegando, já tem impressora que constrói uma casa de 3 andares. Aí eu fico imaginando essa máquina colocando uma porta, assentando um vaso, uma torneira. Não sei como é que isso vai acontecer. Ou seja, a gente não acredita, mas é algo que já tem no mercado. É algo que já está acontecendo. O que eu quero dizer com todas as informações que estou falando para vocês é que a Terra plana é algo verdadeiro e que muitos não acreditam e precisam dar uma investigada melhor, sair um pouquinho da polarização, sair daquilo que aprendeu a vida inteira. Agora vou pegar um outro viés, vou estudar um outro viés. Porque você só entende uma coisa quando você pesquisa e você desprende da outra. Porque quando a gente fica preso numa coisa a vida inteira, realmente é muito difícil da gente largar, mas tem que fazer uma força. Para falar assim, poxa, a partir de hoje eu vou esquecer um pouquinho do globo e vou estudar um pouquinho a Terra plana. Vamos entender a Terra plana. Por que as pessoas lá atrás fizeram isso? Vamos lá, vamos buscar essas informações. Você entendeu? Quando eu busquei essas informações. E são informações que eu não passo. Essas são informações minhas. Né? Essa é a primeira live que eu participo na minha vida, aos 39 anos, para falar de Terra plana. Geralmente eu falo aqui em casa, batendo papo com as meninas. Num grupo, esse dia levantaram lá e um pastor me fez umas perguntas e eu fui com ele biblicamente e ele falou assim, cara, eu acredito na Bíblia. Eu falei, então você acredita na Terra plana? Que é algo que eu leio bastante. Então você como é que pode o pessoal acreditar na Bíblia e não acreditar na Terra plana? É coisa assim que eu não tenho como decifrar, né? Eu não tenho como decifrar isso, porque realmente é estranho. A gente lê uma coisa... É igual... acho que toda religião tem seus erros, é certo? É igual o cara lê uma coisa e passa outra. Interpretativo. Beleza, mas você passou uma interpretação errada. Para um jovem, por exemplo, que está chegando agora. O Carlos Lima pediu para você explicar como que funciona o GPS. Explica como funciona. O sistema de GPS. É um globista, né? Ele quer agora que eu fale do sistema de GPS
de uma forma bem técnica. Do mapeamento das ruas. Mapeamento das ruas. Hã? Ele não é obrigado a falar nada. Mapeamento das ruas. Eu trouxe aqui um amigo meu que ele é TI, né? Especialista em tecnologia da informação. Isso, são áreas específicas. E o que acontece? Ele falou que ele nunca viu um satélite, por exemplo. Nunca viu um satélite, nunca soube de uma fábrica de satélite, sempre foi de uma forma teórica. Ele só ouviu falar de satélite de uma forma teórica, mas nunca viu de fato isso. Né? Então, tem muita coisa aí que é construído para aparências, né? Mas quando você vai botar a mão na massa, quando você vai vivenciar aquilo profissionalmente, você não lida com a coisa em si. Né? Ó, a gente, nós hoje nós estamos na era da informação. Isso. Eu tenho duas filhas e a menor mexe no celular, acho que melhor que eu. Não, pai, não é assim, não. Toma o celular na minha mão, e me entrega o celular. Perfeito. Então, essa nova geração que está chegando com muita informação, é bom? Não sei. É perigoso? Também não sei te informar se é tão perigoso assim. Mas existem coisas que estão sendo discutidas dentro de sala de aula. Hoje as crianças estão falando de política, algo que nunca falaram no passado, assim, com veemência, como nós vemos hoje. Então, muitas coisas irão cair, sim, as informações irão ser dissipadas, porque as pessoas irão chegar em uma verdade e vão lutar por essa verdade. Entendeu? Vão lutar por essa verdade. A gente tem que puxar e ensinar as pessoas a verdade. A gente não tem que esconder. Porque se a gente chega falando, você chega uma criança falando linguagem técnica, ela vai ficar ligada naquilo. Lembro que quando eu entrei na engenharia, a linguagem era tão técnica, meu irmão, que você via dois engenheiros conversarem e você fala, mas é que eu não estudei isso, eu não entendo isso. E quando você vai ver na prática, você fala, cara, porque a informação chegou a mim. A informação chegou a mim. A gente vê o sistema de concreto. Qual o concreto vai ser aplicado em uma edificação? Então, hoje é a linguagem mais clara, porque a informação chegou. Então, quando a gente é terraplanista, é porque foi buscar informação. Nós não desmerecemos as outras informações que tínhamos no passado, que tem uma informação global, né? É a grande massa, a grande maioria. Mas, para ser um terraplanista, de fato, tem que ser muita pesquisa. Tem que buscar informação, tem que ler bastante. E é um saco você querer conhecer outra coisa e você não buscar aquela informação. A informação do Globo, todo mundo tem. Você chega no Globo, aí vai lá. Informação, qual a velocidade da rotação, né? Como é que é a posição, como é que não é, e tal. E a gente começa a ter essas informações. Mas vamos buscar uma informação que a gente não tem ainda. Isso é legal, buscar informação que não tem. Eu era globista. Depois que eu passei a buscar as informações corretas, eu passei a ter terraplanista. Acredito sim numa planície. Aí o cara me fez uma pergunta, quer dizer, então, que você daí, você consegue enxergar a África? Eu falei, puta que pariu, cara. Desculpa aí, gente. E os morros, e essa planície não é uma planície reta, ela é uma planície com defeitos. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai ter árvore, ela vai ter prédios, ela vai ter diversas coisas para eu enxergar o olho nu. Pelo amor de Deus. Agora, e no Globo? Falei com ele, no Globo. Não, no Globo você vai ter que ir lá. E você na Terra plana dizendo que você não consegue ver, cara. Não consegue, apesar é muito longe
E eu tenho obstáculos para enxergar. Eu tenho obstáculos para enxergar. Verdade. Que vai me atrapalhar. Então, a gente trabalha dentro desse quesito de informação, é informação minha, que é a primeira vez que eu falo em público em relação a isso. Uma par de informações que eu tenho aqui, ó, na mão, eu fiz cálculo aqui de graus, eu falei, vou deixar quieto, vamos falar só uma linguagem bem prática, para que a gente possa falar de uma forma normal, não de uma forma como engenheiro, não, como terraplanista normal. Aqui, o Carlos Lima de novo, hein? Gostaria que baixo aqui meu fone. Eu gostaria que ele desse a definição de peso. Definição de peso na física aí. Os meus 120 quilos? Definição de peso dentro da física. Tem a ver com gravidade? Como é que é a coisa aí? Dos meus 120 quilos, Carlos? Fala aí. É, o peso da Terra. Ó, tô vendo aqui. Eu vejo que quando a gente busca, lembra que eu te falei anteriormente, que os cálculos estão formados? Lembra que eu te falei? Os cálculos, eles já existem. E esse cálculo é passado. Se você tirar uma vírgula, ou você colocar um sinal de menos, se você trocar o sinal, aquele cálculo ali embaixo, onde quer chegar naquele valor, não vai. Ou seja, os cálculos já estão prontos. Né? Por exemplo, esse dia um cara me levantou, me fez uma pergunta assim que eu achei bobo, mas depois eu parei para refletir, não que ele estava certo ou errado, mas eu fiquei pensando depois, a gente pegar, botar um peso em um determinado lugar, será que esse globo ele não vai girar? Será que a gente não vai conseguir descer mais? Se outro país lá puxar, e a gente não vai mudar a posição da Terra? Né? Ou dentro de uma planície, muito peso aqui vai subir o outro lado. Então, assim, é tudo questão de buscar a informação e transmitir essa informação de uma forma inteligente, de uma forma que você acredita. Entendi. Então, e você tem algum canal? Você tem algum canal no YouTube? Você divulga isso? Não. Não. Entendi, Essas informações são minhas. Eu não divulgo isso, você não. Vai não estudando por conta própria. Sim, são coisas minhas e que eu não passo para ninguém. Nunca falei isso em minhas redes sociais de maneira nenhuma. A gente trata bastante essas questões, até porque a gente tem um nome a zelar, né? Moro numa cidade muito pequena, então alguns acreditam, outros não acreditam, enfim, eu prefiro ficar muito neutro, eu sou muito neutro em relação a muita coisa, né? Quase não exponho as minhas ideias. Uma coisa que eu trabalho bastante, essa é a grande verdade, e utilizo todas as armas que me foi disponível na minha profissão. Todas, sem exceção. Se for para a gente calcular tudo, calcularemos tudo para que uma edificação, eu como responsável técnico, fique de pé eternamente. Entendi. E você conhece outros engenheiros também, né? Que acreditam na Terra plana? Conheço os amigos, engenheiros. Eles são poucos, não, viu? É porque está todo mundo dentro do armário, né? Ah, tá. Ninguém vai se revelar, né? Ninguém sai do armário. Está todo mundo quieto, porque virou chacota. Como eu te falei, os terraplanistas são menores, então acaba virando uma chacota, a gente acaba ficando quieto. A gente fica. Mas entre a gente, e aí, tá, e esse globo, que globo, rapaz, que globo. Esquece disso. Existem diversos engenheiros aí, principalmente os que eu conheço, né, que acreditam assim na Terra. Arquitetos, um jovem arquiteto que acredita na Terra plana. Né? Caramba. Então, isso é bem legal. Mas, assim, a gente não explana essas coisas, não ensina, a gente não prega, a gente não mostra,
é uma coisa entre nós. É um segredo maçônico. Né? Só quem é sabe e não precisa passar para ninguém. Tá certo. Eu vou já caminhar para o final da live, acho que já tratamos dos temas Oi? todos. Eu vou já caminhando para o final da nossa live, que eu acho que já tratamos dos temas, tudo aquilo que tinha que falar, né? Eu acredito, né? E eu queria que o senhor desse aí suas considerações finais e falasse mais o que o senhor tem para dizer aí para finalizar o que ainda não foi dito, ou quais os seus projetos para o futuro em relação a isso. Ó, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, né? Sua esposa, que acho que ouviu um áudio meu e me convidou, acreditou naquilo que eu estava falando. Isso para mim é de grande valor, que alguém acreditou naquilo que eu disse. Né? Não sei se vocês sabem, eu fui pastor evangélico um tempo e eu deixei o pastorado. Hoje eu não sou mais. Né? Respeito Sim. as pessoas que são, eu não quero mais e ponto final. Vocês, essas informações são minhas. Eu acho que eu não pretendo passar adiante, assim, principalmente em minhas redes sociais. Mas aqui em minhas filhas, a gente conversa de tudo, de tudo. Sabe o que é de tudo? Inclusive terra plana, a gente fala de sexo, bebida, droga, rock and roll. Então, essas informações, acho que elas são informações minhas, das pessoas que têm curiosidades, elas têm que buscar essas informações que eu cheguei. E um plano de futuro, cara. Um plano de futuro é se manter de pé, se manter autêntico, que isso vale, você começa a ter autenticidade, né? Quem é Franklin? Então, Franklin é esse. Como profissional, ele é esse, mas ele como pessoa, com sua opinião própria, ele é esse, normal. Nós temos o Celso aí, que é um profissional igual a mim, na mesma área. Pensamos diferente, mas na execução executamos iguais. Tenho certeza que o que eu faço não é diferente do dele, o que ele faz não é diferente do meu. Bate certinho. Sim. Se vai dar 2 o cálculo, vai dar 2 no meu, vai dar 2 no dele, tranquilo. Então, como profissional, é uma coisa. Como pessoal, Franklin Lacerda, aí já é uma outra coisa. Então, a gente pretende levar adiante, futuro, a autenticidade. Ser autêntico. Isso que eu sempre prego, ensino às minhas filhas, autenticidade. Ter uma visão, ter um propósito, ter uma linha reta, né? E pisar naquela e dizer assim, não, é assim, assado, mas como profissional, não. Como profissional, aí a gente conversa com a mesma linguagem, né? Para dar tudo certo, que é isso que a minha profissão me ensinou. E eu jurei um dia, né, eu jurei que eu ia fazer as coisas de acordo com a engenharia me ensinou e que eu aprendi. Tá certo. Então é isso aí. Então, conversei aqui com Franklin Lacerda. Eu vou te pedir, eu vou falar com o chat, vou te pedir para você me esperar em off, que eu vou me despedir do chat, falar dos que nós vamos fazer aqui, e depois eu encerro a live e volto, a gente troca uma ideia antes de se despedir completamente. Tá, rapidinho. E eu quero ver o discurso do Celso. No dia que se você fizer o convite a ele, eu não sei. Do Carlos Lima? Hã? Carlos Lima? É o Carlos aí, o outro engenheiro. Carlos Lima. Então, Carlos Lima, manda uma mensagem para minha esposa, Silvana, para agendar, porque eu vou fazer uma live contigo, vou abrir uma exceção aqui para trazer alguém do Globo aqui, que eu geralmente só faço com terraplanista. Eu fiz uma live com o Sistemático, tá? E agora pretendo fazer com o Carlos Lima, que eu quero que ele fale aí como ele entende, né? Como que ele pode explicar os fenômenos no Globo aí, com todo o conhecimento que ele tem na área. E eu também farei minhas perguntas, eu sou leigo, né? Talvez na área que ele domina, com certeza, mas isso não me impede de questionar, tá? Não me impede de questionar e abro espaço aqui para ele falar sobre o assunto. Então, o Carlos Lima manda mensagem aí para gravar o seu contato, depois ela vai passar o seu contato para mim também, a gente vai trocando uma ideia.
E o Henrique Brand, o Henrique Brand me chamou muita atenção com suas explicações aqui dentro da Terra plana, tá? E gostei muito aqui dos comentários que eu tenho visto. Eu gostaria que você também, Henrique Brand, mandasse uma mensagem para minha esposa Silvana, que ela vai te agendar. A gente vai fazer uma live aqui também. Gostei muito, cara muito inteligente aqui, né? Ele falou aqui de vários assuntos, pelo que eu fui acompanhando na medida da conversa que fui vendo o chat, e alguém também que eu gostaria de fazer uma live aqui, a gente trocar uma ideia muito interessante. Frank Lacerda, então, muito obrigado. Eu gostaria de te convidar também futuramente para uma outra live, em que eu chamaria você e mais uns outros, né? Faria um bate-papo aqui entre 4 pessoas aí, e se fosse possível, né? Sobre o assunto. Cara, gente boa, pessoas legais, e futuramente aí, se for o caso, né? Não agora, mas daqui a alguns meses, se fosse possível, eu queria poder também te chamar né? Dentro de sua possibilidade. Tá me escutando bem? Eu tirei o fone aqui, que meu fone tá ruim. Estou te escutando. Ó, agora tem que ver assim, hoje a gente vai bater um papo técnico, hoje a gente vai bater um papo aberto. Não, papo aberto. Né? Papo aberto também, eu acho também melhor. Né? A não Assim, ser que vocês conversem e encontrem algo em comum que se compreenda de forma técnica. Mas a ideia não é essa, a ideia mais é papo aberto mesmo. mas eu vejo que é melhor que as pessoas interagem, né? Que você vai falando uma linguagem que todo mundo conhece, e assim todo mundo pode participar com entendimento. Certo. Então tá bom. Eu participo, viu? Pô, legal. Então, vocês têm meu contato, a gente pode... Eu vou marcar um dia desse, que eu também estou fazendo live com 3 pessoas, com 4, contando comigo, sabe? Eu vi 4. algumas lives aí. Então, estou fazendo isso também. Está sendo bem bacana aqui pro canal. Então, pretendo também fazer contigo aí futuramente. Então, valeu. Eu vou me despedir do chat, vou tirar você e depois me esperam offline, que nós vamos trocar uma ideia antes de nos despedirmos completamente, tá certo? Então, valeu. Gente, obrigado. Franklin. Deus abençoe a todos. Obrigado aí. Obrigado a você por aceitar o convite. Valeu. Bom, então tivemos aí uma entrevista com o engenheiro Franklin Lacerda e espero que tenha gostado. Obrigado por todos terem aqui participado, né, no chat aí, vi bastante a gente. E vou abrir uma exceção aí para o Carlos Lima, tá certo? Vou abrir uma exceção aí. Carlos Lima, o engenheiro, ele é globista, né? Então, é isso aí. Vamos marcar uma data aí, ele vai vir aqui e vamos ver o que vai dar, tá? Eu não entendo do assunto, né? Confesso, questão de engenharia, não entendo nada, mas poderia questionar uma coisa ou outra. Longe de mim querer entrar em debate com pessoas que entendem de coisas que eu não estudei, né? Então, mas poderia questionar, sim, alguns pontos e quero que o Carlos aí fale, né? Mostre aí como que ele apresenta a curvatura da Terra, como ele entende a gravidade, como essa coisa toda aí dentro do universo do globo. Então, vamos marcar um dia aí. E Henrique Brand, manda lá uma mensagem lá para a Silvana, para salvar seu contato, porque eu quero trazer você aqui também. Gostei muito dos seus comentários, tá? Vejo que você é um cara muito entendido. Olha lá, vou entrar em contato com a Silvana para marcar um bate-papo. Depois ela vai passar o seu contato para mim, naturalmente, e nós vamos trocar uma ideia. Eu gostei muito dos seus comentários aqui na live, tá bom? E quero trazer você aqui. Carlos Lima, questione, vou te explicar. Ótimo, beleza. Vou questionar, mas daquele jeito, né? Não tenho como te refutar no caso. Eu, particularmente, acredito que a Terra seja plana. Porém, se você perguntar para mim, me explica isso, me explica aquilo, eu não vou saber explicar. Por isso que eu trago terraplanistas aqui muito mais entendidos do assunto que eu, para trazer explicações. Porém, o debate no qual eu tenho participado, como todos sabem,
é de que, de acordo com a Bíblia, a Terra é plana. E é algo que, isso aí, meu amigo, isso eu não abro mão, tá? Não abro mão. De acordo com a Bíblia, sim, a Terra é plana. Isso aí é algo que nós vamos entrar num debate aí eterno. Estou aí discutindo com o Rapina até agora sobre esse assunto. Agora, que a Terra seja um globo, explicar os fenômenos, explicar isso, aquilo, outro, já é uma outra história. Mas, de acordo com a Bíblia, é irrefutável que sim, a Terra é plana. Então, obrigado por tudo. Pessoal, se você que gosta do nosso trabalho, você que queira, você que deseja, né, apoie o canal, você que quiser, né? Nós temos aí o LivePix, e eu deixei aí fixado. Você que quer nos ajudar, deixe aí a sua contribuição para o canal. Nós temos aí também o Superchat, você que quiser nos ajudar. E ficarei muito feliz e muito agradecido, como muitos têm apoiado o canal. Tá? Eu acho muito legal isso. Então, vamos lá. Tiago Bonito, se a Terra é plana de acordo com a Bíblia, então a Bíblia está errada. Bom, então a Bíblia aí já é uma conclusão, né? A Bíblia está errada porque você, Tiago Bonito, acredita que o globo é uma realidade. Então, você vai afirmar isso. Mas para o terraplanista, a Bíblia não está errada. A Bíblia está correta. De uma forma ou de outra. De acordo com a Bíblia, a Terra é plana. Isso é irrefutável. Isso não tem como você contestar. Tá? Isso aí eu não abro mão disso. Mas a questão do globo terra plana, a discussão aí, a gente vai observando, vai vendo. Tá? Então, não tem essa. Então, está errada. A Bíblia está errada. Se está errada, então, meu amigo. Mas temos que interpretar corretamente, ok? É isso que importa. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigado por participarem. Hoje o chat bem movimentado, muito legal ver todos aí. Então, obrigado por tudo. Nós vamos trocando uma ideia aí. Então, obrigado por tudo e até a próxima. Vou encerrar aqui a live.